Israel ataca o Irã. Seria uma resposta militar ou uma mensagem política? No vídeo de hoje você vai entender tudo que está rolando, por que está acontecendo. Enfim, se você gosta de geopolítica, sem mimimi, sem censura, sem frescura, esse aqui é o seu canal. Eu vou te pedir, curta, comenta, compartilha, já se inscreve no canal. Então vamos lá, Israel atacou o Irã e está sofrendo um forte ataque agora. Eu vejo alguns analistas falando, poxa, será que Israel não estava pronto? Estava pronto. Israel sabia do impacto que isso causaria, mas atacou e está recebendo a conta ofensiva agora do regime dos Ayatollahs e muito forte, vou falar sobre isso. O Irã, ele meio que provocou Israel, né? Porque o Irã vem a semana toda falando que já tinha finalizado o seu programa nuclear, que estava muito próximo, que já tinha capacidade. A ONU ontem falou, através de suas agências ali, de uma de suas agências, que o Irã estava violando reiteradamente tratados ali, protocolos de não proliferação de armas nucleares, e Israel, de acordo com a sua doutrina militar, falou, ó, aqui é o basta, daqui para frente não vai. Então Israel lançou um ataque contra as forças iranianas. Um ataque muito contundente, muito contundente. As pessoas parecem que não estavam entendendo ali como a força desse ataque. Eu acho que o mundo finge surpresa às vezes, o Ocidente às vezes finge um pouco de surpresa. Por quê? No Oriente Médio, a lógica da geopolítica do Oriente Médio é essa, o uso da força. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então vamos analisar esse ataque com esse olhar mais direto, tá? Então Israel ataca o território iraniano, mas com um olhar estratégico, beleza? Ele ataca bases, comandos, cientistas, então um ataque muito contundente, diferentemente do ataque que nós vemos agora contra o território de Israel, que é um ataque meio que desordenado, claro, atingiu ali o Ministério da Defesa, tentam atingir a usina nuclear de Israel, porém, eu vejo que o ataque de Israel foi mais contundente, foi mais estratégico, preparado por anos. Não que o Irã não esteja preparando também. É importante entender que isso não vai começar ontem, tá? Esse atrito, essa tensão entre Irã e Israel não é de agora. É um conflito prolongado que por muito tempo foi tratado no campo militar direto e também indireto, ali por guerras por procuração, com atores como Hezbollah, Hamas, os Houthis e até milícias na Síria e no Iraque, que agora disseram que não vão se envolver, que não estão envolvidas. Então o Irã, ele opera uma guerra assimétrica. Presta atenção nisso, guerra assimétrica. E Israel responde com uma doutrina militar de dissuasão e neutralização. Hoje cedo Israel falou que decapitou o regime. Nós vimos que agora Israel sofre um forte ataque, um ataque bem contundente. Alguns analistas dizem que não sabem por quanto tempo o regime iraniano irá conseguir lançar ataques e receber ataques. Israel acaba de ter uma baixa, um piloto da Força Aérea Israelense foi capturado. Segundo os iranianos, ele está capturado lá, ele ejetou e foi capturado. Foram 2 caças abatidos e um piloto foi capturado. De 200 caças em operação, então um número até pequeno, tá? E, para quem não lembra, o Irã ele lança um ataque coordenado de mais de 300 projéteis, mísseis balísticos, drones kamikazes, foguetes contra o território israelense. Foi a primeira vez que Teherã atacou diretamente Israel e numa escala muito grande, tá? E não teve intermediário, foi direto. O Irã atacou Israel. Israel fez 2 ataques ali também bem reduzidos. Teve um que o Irã falou, não vou responder. E agora parece que Israel estava ensaiando e agora esse ataque foi muito contundente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou hoje que esse ataque já estava planejado para abril e foi sendo adiado talvez por pressões norte-americanas ou preparo logístico, mas fato é que ontem o ataque foi ordenado e muito contundente, tá? A resposta de Israel ela foi muito precisa e até certo ponto limitada. Por quê? Porque eles atacam ativos militares, ativos do regime, como lideranças ali da guarda revolucionária iraniana, cientistas que estavam desenvolvendo um material nuclear para o Irã. Então é um ataque pontual, em larga escala, mas pontual. Isso por si só já é uma mensagem estratégica, né? Segundo informações de inteligência, os alvos incluíam radares, bases aéreas, instalações ligadas ao programa de mísseis, drones. Então foi um ataque muito forte, está acontecendo ainda. O Irã cortou a internet do país, então nós não sabemos como está no Irã, nós sabemos como está em Israel,
porque a mídia ocidental, inclusive a Al Jazeera, que é uma mídia contra o Estado judeu, também divulga essas informações, né? Então nós temos mais acesso, inclusive nas redes sociais você consegue ver imagens aí do Ministério da Defesa. Tem prefeitos do Brasil, se eu não me engano, de Maricá, está lá, então estão divulgando, mas o Irã cortou a internet da população, então você não consegue estar sabendo acontecendo do lado iraniano, mas nós já temos muitas informações, imagens de satélites que o ataque foi muito contundente de Israel. Israel, ele aplica um princípio da proporcionalidade estratégica. O ataque, em tese, não seria para escalar, mas para lembrar que os ataques diretos contra o território israelense e a criação de armas nucleares não vão ficar sem consequência, ok? E Israel, ele não permite que estados hostis adquiram armas de destruir massa ou ameacem a sua existência. Isso é uma doutrina militar israelense. Eles têm isso como norte, tá? E sim, o ataque foi calibrado. Se não fosse, Israel tem por baixo, tá? Números oficiais, Israel tem 90 ogivas nucleares. Se Israel tivesse atacado para valer, agora o Irã estaria se comunicando por pombo correio, tá? Então foi um ataque, sim, calibrado, limitado, não foi algo para iniciar uma guerra. Mas o regime dos ayatollahs afirma que Israel declarou uma guerra ao regime iraniano. Vamos ver. E até aqui nós tínhamos um sucesso da defesa aérea israelense. O Iron Dome, ele, junto com o sistema de defesa americano, eles foram essenciais para neutralizar até aqui diversos ataques, o que começa a mudar. Hoje nós tivemos um ataque de mísseis no território israelense que o Irã conseguiu atingir ali o Ministério da Defesa, tá? Então nós tínhamos até aqui um sucesso muito grande do Iron Dome. E o Iron Dome já começa a sobrecarregar. Os alertas de mísseis já estão falhando em Israel. O Irã está adotando a postura de sobrecarregar os sistemas de mísseis israelenses, tá? Então, apesar do primeiro momento a gente ter visto uma superioridade forte de Israel, nós vemos agora um ataque massivo do Irã. Porém, eu entendo que o Irã não tem a força necessária para manter esses ataques por muitos dias. Várias usinas nucleares destruídas, cientistas mortos, líderes mortos, e Israel diz que vai continuar com o ataque, tá? A grande pergunta que sobra, que resta aí disso tudo, a nossa grande pergunta é: o que Israel queria com esse ataque? Eu acho que isso é bem simples. Israel entende que o Irã cruzou uma linha e Israel responde de forma a reafirmar 3 pontos-chave. Primeiro, capacidade de resposta independente dos Estados Unidos. E agora, certamente, os Estados Unidos vão se envolver diretamente na defesa de Israel, como já estão se envolvendo. Mas, no primeiro momento, eles não precisaram dos Estados Unidos para atacar e foram bem-sucedidos. Segundo, a credibilidade de sua ação militar israelense. Eles provaram que eles conseguem. O regime iraniano está tentando reagir, mas é uma reação bem menor do que o ataque americano, o ataque israelense. Tanto é que o Donald Trump no começo, ontem, ele falava que não participamos, e agora ele fala, não, participamos, ajudamos, porque o ataque foi bem sucedido, então eles queriam manter uma certa distância, mas agora eles viram que o ataque foi bem sucedido e já afirmam categoricamente que apoiaram sim. E outra chave é a estabilidade regional, né? O Irã, com uma bomba atômica, o Irã nuclear, ele colocaria em risco a estabilidade no Oriente Médio, tá? Ninguém quer o Irã nuclear. Os Estados Unidos não quer. Israel não quer, a Arábia Saudita não quer, a Jordânia, enfim, os atores regionais, eles não querem um Irã nuclear. E o Irã acaba ficando mais isolado, apesar desse ataque ter partido de Israel, o Irã fica isolado, porque ele vai perder influência diplomática, ele perde terreno militar e, mais grave de tudo, a sua narrativa, né? Porque os países ocidentais, em sua maioria, condena ali a produção de armas nucleares pelo Irã, exceto o Brasil, né? O Brasil é difícil o Brasil, né? O regime dos ayatollahs, ele tá nas cordas, né? O regime dos ayatollahs, pressão interna, bloqueio ocidental e agora um grande ataque israelense à capacidade militar iraniana. Estão respondendo, mas não na escala que Israel atacou. Então eu acredito que nós vamos ter uma grande mudança no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio. É importante a gente entender que Israel não busca uma guerra.
mas também não vai fugir dela. E quem insiste, os estados que vão insistir ali e testar o limite da única democracia funcional do Oriente Médio, acaba aprendendo da pior forma que o poderio estratégico de Israel é muito forte. O Mossad estava operando no território iraniano. O Mossad conseguiu infiltrar agentes lá. Então, nós vemos que Israel de fato planejou isso muito tempo mesmo. E aí, o que você acha, tá? Será que Israel passou dos limites? Ou era um ataque necessário? Se você curte geopolítica, sem filtro, sem militância, com base nos fatos, se inscreva no canal, deixa o like e comenta. Fala aí comigo, o ataque foi uma medida de autodefesa ou o início de uma nova fase no Oriente Médio? O que você acha aí? Deixa seu comentário. Até o próximo vídeo. Abraço.